E aí, gente, esse é o vídeo de Sandman com spoilers, tá? Conforme eu faço nos grandes lançamentos aí da cultura pop, né, e tal, dos blockbusters, eu faço um vídeo sem spoilers, que é a crítica, e um com spoilers mais longo, falando com mais calma, debatendo os assuntos e tudo mais. Então aqui embaixo, na descrição e nesse menu do YouTube, tem um menu com os horários dos temas debatidos, caso você queira ir pra algo específico. Não sei se ficou claro, tá? Tem spoilers aqui. Por favor, se inscreve no canal e também deixa um like. Em breve, já deve estar na descrição aqui, um vídeo que é o Além da Série, que eu falo sobre um aspecto específico, utilizando Sandman como ponto de partida. O primeiro assunto aqui que eu quero trazer é o Sandman em si, né? Ou seja, o sonho, o sonhar, o perpétuo, o Morpheus e por aí vai. A adaptação visual foi boa, o Tom Sturridge funciona, ao meu ver, sim, funciona demais. Ele consegue entregar certa apatia que é muito presente aqui nos quadrinhos do Sandman. Obviamente ele foi muito ajudado pela maquiagem, foi muito ajudado pelo figurino, né? Então não é só um trabalho do Tom Sturridge, mas no que concerne a atuação dele funciona. Confesso que em alguns momentos a mixagem da voz dele eu ficava meio assim, nossa, estão exagerando ali, colocando a voz dele muito grave e tudo, mas isso é detalhe, bobagem. E com o passar dos episódios, eu até achei que isso deu um ar muito... não digo amedrontador, mas um ar mais impetuoso ao personagem, que também me parece que ia acontecer nos quadrinhos do Gaiman, tá? Eu tava relendo os quadrinhos, até passei a senti-lo de uma maneira um pouco diferente depois de ver a atuação do Tom Sturridge. A questão é, ele tem o peso, assim, tipo, o que ele traz enquanto presença dá o peso necessário do personagem, que é o sonhar, que é um personagem tão abstrato? Também acredito que sim. De novo, no comecinho, quando ele tava nu, preso ali, me parecia assim um ser humano, me parecia tão indefeso, mas quando entra o figurino, aí você sente todo o impacto. E eu acho que é até interessante, né? Porque a princípio a gente também duvida um pouco do que é aquele cara, do que é o sonho, do que é o sonhar e etc. E depois, quando ele vai se montando com os objetos dele, o elmo, a areia e também o rubi, aí ele realmente vai ganhando o peso que tem pra história. Gostei. Falar agora da estrutura da série, tá? Falar dos episódios e tudo mais. São 10 episódios, muita coisa, né? Os episódios são suficientes? Acredito que sim, tiraram algumas coisas e colocaram outras que, ok, faz sentido. Mas eu fiquei com o sentimento de que a série poderia acabar no 6º episódio, o que seria o final do Prelúdios e Noturnos, né? Então, como é que tá a estrutura dos episódios? Até o 6º episódio, pra quem não leu o quadrinho, é Prelúdios e Noturnos, que é um arco, e do 7º até o 10º é o Casa de Bonecas, que é o segundo arco, né? Nos quadrinhos você sente que tem uma diferença muito grande de linguagem, mas esses quadrinhos eles estavam sendo publicados serializados. Aqui nós recebemos tudo de uma vez. Então eu acredito que algumas pessoas que se apeguem ao começo, ou seja, aos 6 episódios e às reflexões mais introspectivas, mais dark, menos cor, mais pálida, acredito que possam estranhar a segunda metade, que é uma parte... não é mais alegre, de forma alguma, é até mais bizarro se você pensar bem, porque tem a reunião lá dos pesadelos, né, das figuras e tudo, mas a questão da segunda parte é que ela sai um pouco, ela tira um pouco do foco do Sandman. Então, para algumas pessoas isso pode incomodar. Eu adoro Casa de Bonecas dos quadrinhos e adorei que coisas literais foram levadas. Tem só uma questão que eu senti falta, tá? Mas isso foi contemplado rapidinho ali, de outra maneira. Quando a gente termina... deixa eu mostrar pra vocês. Pronto. Quando a gente termina aqui o 6º episódio, né? O 6º episódio termina aqui, o bater de asas e tudo. Quando a gente termina esse 6º episódio, no quadrinho, a gente vai pro Contos da Areia, ou Contos na Areia, que conta a história dessa personagem aqui, que inclusive está na série, só que de outra maneira, né? Então... não trazer isso, eu tô decidindo ainda se eu gostei ou não. E aí depois, ó, a gente passa ali pra dentro do Casa de Bonecas de fato, né? Então tá aqui o Casa de Bonecas, ó. Então só pra mostrar pra vocês aí uma diferenciação aí com relação aos quadrinhos, tá? Mas a estrutura no geral acho que funciona. Os grandes momentos funcionam. Ó, tem o meu grande momento do quadrinho em termos de expansão é o Sandman no Inferno e a Batalha de Palavras. Eu acho que esse grande momento funciona aqui.
levaram isso... Eu vou falar mais à frente. Mas falta só aquela questão do abre alas, que nos quadrinhos pra mim é muito impactante, né? Todos os demônios abrindo alas para o Sandman. A gente não tem isso aqui. Mas todos os outros grandes momentos são muito completos. A fuga dele eu acho bem mais interessante do que no quadrinho, a fuga dele da redoma. A conversa dele com a morte foi um pouco reduzida, né? No quadrinho tem um comediante que não aparece aqui, mas mesmo assim... muito impactante. Trouxeram ipsilitero algumas coisas que foram escritas nos quadrinhos. O Gaiman tá participando, isso deixou tudo muito forte, né? A virada pro Casa de Bonecas, a parte do filho da ex-mulher do Magus, essa adaptação pra mim também funcionou muito ali. A cena do restaurante no 5º episódio, apesar de um pouco maçante, poxa, ficar vendo ali sim as diferenças pros quadrinhos eu gostei bastante. Então sim, os grandes momentos, os grandes arcos funcionam bastante. Prelúdios Noturnos é por muitos o arco preferido de Sandman. Eu tenho Casa de Bonecas como preferido, mas o próximo, que eu não vou dar spoiler, é muito querido também por mim e por muita gente. Então, a segunda temporada já começa aí com uma grande possibilidade. Falando ainda um pouco sobre essas duas séries em uma temporada, Prelúdios Noturnos é mais lenta, né? Mais soturna, é até mais abstrata se a gente pensar, mas a gente tá entendendo o sonho. A gente tá entendendo sonhar enquanto personagem, importante dizer. Então acho que faz sentido essa lentidão. O Casa de Bonecas, ele já fala mais do universo, ou seja, ele já tá falando da expansão desse universo. Na crítica eu falei, rapidamente a série coloca lá os obstáculos e intenções do Sandman, que é ele resgatar lá os 3 itens dele. Mas o quadrinho mesmo, acho que na série não levaram esse diálogo, mas o quadrinho mesmo, quando ele tá fazendo meio que um resuminho desse primeiro momento, o Sandman, diminui muito esse primeiro momento dele. Foi fácil. Ele fala, foi fácil. E o Casa de Bonecas já não é tão fácil, mas acho que nos quadrinhos não, na série isso ficou um pouco invertido. Me parece que o Casa de Bonecas parece ser um pouco mais fácil pra ele, enquanto que a primeira etapa um pouco mais difícil. Ou seja, pra gente definir bem o personagem. Pra mim, faz sentido, sem problema algum. E aí vem também a questão assim, é mais colorido, né? A segunda metade, tem mais relações com o mundo real, enfim, por aí vai. Vamos falar dos antagonistas da história, né? O Corinthians... Salve o Corinthians, né? O Coríntio é apresentado logo de cara. Isso chama minha atenção inicialmente. Só que eu fiquei curioso porque depois tiraram ele. E eu sinto que às vezes ele fez falta na história. Principalmente no primeiro arco. Se você vai trazer ele fortemente no segundo arco, eu não sei pra que ele precisa aparecer tão rápido ali pros efeitos da série. Beleza, ele tá influenciando a galera e tudo mais, mas bicho, isso daí é um pouco de bobagem, tá? Não precisava necessariamente da figura dele, não. Desejo é um personagem muito bom pra ficar só no seu núcleo, e acredito que Desejo poderia ter ser esparramado pela história mais como um todo, mas... fica um pouco mais pra frente, né? Essa é uma questão que sempre vai existir ali em Sandman e tudo mais, então faz sentido. Eu senti falta dos impactos no mundo em si, principalmente quando o Sandman está preso, senti um pouco de impacto no mundo, porém trazem logo a Unity e a gente transfere essa questão pra Casa de Bonecas. Essa questão é a única que é mais expositiva do ponto de vista da série e a única que me incomodou um pouco mais. Mas, de novo, se comparado aos quadrinhos, se olhar só a série em si, funciona. O negócio é que o mundo ele foi mais afetado do que parece pelo sonhar, né? Pelo Sandman, pela ausência do Sandman. E eu queria um pouco mais disso. A vilania inicial do Birds é até boa. Serve pra conectar com o geral daquela história. Serve pra ser meio que como um prólogo, né? Como diz o nome do quadrinho. Mas serve pra gente entender todo o contexto, entender a história, entender também que existem os outros, né? A morte, o desejo, por aí vai. Então quem leu, eu acredito que com relação a esse primeiro momento, ao do Birds, vai querer passar logo. Pelo menos eu tive essa sensação, tá? E como não mostra muito impacto no mundo, fica um pouco vazio. Passado esse momento inicial, não tem mais problema de antagonismo, a meu ver. Falar da Constantine, que não é um protagonismo, né? Mas a Constantine traz no quadrinho, o John Constantine traz um tema muito forte, que é o lance da Rachel, da namorada dele, ex dele, etc., que levou o Ruby. O Ruby? Não... foi a Areia, né? Que levou a Areia, assim como aqui também a namorada, a ex-namorada da Constantine, a Rachel, faz a mesma coisa, só que nos quadrinhos é um negócio mais sádico até, né? Mais sórdido esse momento. Aqui eu acho que funcionou no limite que a série podia levar em termos do gore, ou seja, da sanguinolência. A Constantine em si, eu vou ser bem sincero, eu preferi que não tivesse.
Porque, a exemplo da Liga da Justiça, que não temos aqui, eu acho que esse núcleo da Constantine poderia ser jogado para um outro personagem, para outra ou outro personagem. A história tava cantando um pouco essa pedra. Ah, pô, mas é legal ser Constantine. Pô, é legal. Mas eu acho que só tem o peso quando aparece aqui mesmo, quando é o John Constantine, porque a gente já sabe um pouco do legado dele. Tanto que a série, ela tenta colocar um legado na Constantine dizendo que o Sandman já conhecia um antepassado dela, já conheceu um antepassado dela e tal, e depois mostra isso e tudo, mas me parece um pouco deslocado da maneira como adaptaram. Ou seja, já dava pra adaptar de outra forma ou tirar um pouco desse arco, colocar as areias de outra maneira. E se usassem, por exemplo, o Coríntio para isso? Por que não? Acho que daria pra funcionar, né? De novo, eles tiveram que tirar a Liga da Justiça porque é da DC e a DC da Warner, e o Sandman já tinha um acordo com a Netflix antes de HBO Max, esse negócio todo. E funcionou do mesmo jeito. Tiraram o Marciano, colocaram lá na Nada. Trouxeram a Nada, né? E a personificação lá do sonho pra ela de uma maneira diferente do que é pra todos nós. Então, essas adaptações eu acredito que funcionariam tranquilamente. Mas a Constantine em si, a personagem tá excelente. Ela tá sarcástica, ela tá dúbia, né? E a Lady Constantine da passagem de tempo lá do 6º episódio, também muito legal. Me dá até vontade, sim, de ver um seriado sobre as Constantines, né? A linhagem Constantine. Fiquei com essa pulga boa atrás da orelha, mas acredito que não vão fazer. E eu tava falando agora sobre a Nada, né? A Nada, ela é trazida ali no episódio do Inferno, o Inferno que inclusive é gélido, né? Essa sensação eu já tinha tido aqui no quadrinho, mas eles agora trouxeram pro texto, né? E a Nada, ela vem antes da batalha com Lúcifer, ali no caso do Sandman, e ela vê, em vez do que a gente tá vendo, o vocalista do The Cure, ela tá vendo o Kaiku, né? Que é a representação do sonho para a entidade Nada. O Marciano, nos quadrinhos, vê uma cabeça de fogo flutuando ali. Então, essa mudançazinha foi interessante, mas poderia ter um pouquinho mais de tempo de tela. Em se falando de um episódio super sombrio, obscuro e tudo, como é acho que é o 4º episódio do Inferno, 3º ou 4º, dava para esticar um pouquinho mais essa questão e explicar essa personagem. Acredito que no futuro vão trazer um pouco disso. E, finalmente, a mudança, né? Nos quadrinhos, o Sandman luta, digladia contra um demônio qualquer. Não é bem um demônio qualquer, mas o demônio lá que pega o elmo dele. E aqui, nos quadrinhos, é com a Lúcifer, vivida pela Brienne, né? Muito bem vivida pela mesma atriz que viveu a Brienne lá no Game of Thrones. Gwendolyn, como é o nome dela? Coloca aqui, por favor, Atreus. Obrigado. Eu acho que fica muito mais intenso, porque esse é um dos pontos altos do quadrinho, a batalha lá de palavras. E na série se tornou ponto alto por conta de ser com Lúcifer. Então, quando é com Lúcifer, fica muito forte. E também dá um prenúncio de um vilão futuro, né? No caso, uma vilã futuro, um antagonismo futuro. Isso é cantado, inclusive, ali mais pro final. E sobre o sonhar em si, né? Cara, deixa eu pegar aqui. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de se fazer, a série conseguiu fazer. Que é dar essa ideia, não é meio maluca, mas essa ideia, essa amplitude que tem o sonhar, que tem as construções do Sandman. Mais do que o sonhar. As construções do Sandman, né? Aquilo que ele cria e tudo mais. Ó, falei sobre a cabeça flamejante do Marciano. Aqui, né? Dá pra ver? Dá. Pronto, tá aqui. Ó, eu falei sobre todos os demônios abrindo caminho para o Sandman. Aqui, ó. Ponto mágico aí nos quadrinhos, a meu ver. Eu tô lidando todo torto aqui porque capa dura, eu tenho o maior medo de acontecer alguma coisa, tá? Olha que plano legal. O quadrinho, ele fecha um pouco mais... O quadrinho não, desculpa. A série, ele fecha um pouco mais isso aqui. Isso aqui é no Inferno, né? Ela fecha um pouco mais porque, assim, CGI não é barato, né? E eu acredito que foi uma boa solução. Aqui é a casa da... Aqui é a casa da Rachel, talvez? É a casa da Rachel. Como é diferente, né? Também, ó. A casa da Rachel, mas, assim... Pra mim funciona, só que é menos gore, né? Ó. É menos gore. No quadrinho é mais gore. Na série é menos gore. Cara, eu não tô achando perfeitamente. Atreus, joga na tela, por favor. Na série, a gente tem essa lente
meio fisheye, assim, que dá um exagero ali na amplitude e tal do Sandman, do sonhar, melhor dizendo. Aqui, isso é feito colocando o personagem bem pequenininho e uma grandeza estética muito grande, né? Muitos detalhes ali, as ilustrações e tudo. Então acredito que a série trouxe o sonhar muito bem, fez de uma maneira direitinho. Eu tô pensando agora em fazer um vídeo só, quando eu tava vendo os quadrinhos agora, fazer um vídeo só com as diferenças, obra, quadrinho, melhor dizendo, e série. Então, eu acho que eu vou preparar esse vídeo. Se eu não preparar, peço desculpas, mas um dia eu preparo aí pra semana que vem, por aí. Show? Minha síntese é, mesmo da crítica, grande série. Gente, eu pensei que era muito, não só muito difícil, mas quase impossível levar Sandman, dada toda a grandeza que o Gaiman coloca, mas quando você vê depois como o Gaiman organiza muito texto, parece que ele já estava prevendo, né, uma adaptação audiovisual. E no final é uma série que, por mais que tenha toda a beleza estética e tudo, o texto é o mais forte, os temas que debate é o mais forte. E acredito que isso funcionou aqui na série do Sandman. Então tá aí um vídeo com spoilers, espero ter agradado você, espero que você tenha ficado até o final, espero que se inscreva e também deixe o like. Muito obrigado e tchau.